Bom dia, boa tarde ou boa noite, não vou saber o horário que vocês estão assistindo. Eu vou falar hoje sobre um assunto que muitas pessoas discutem nas redes sociais e eu vou desmistificar aqui. Muitas pessoas falam que esse carinha, né, que é o atual presidente Lula, ou Luiz Inácio Lula da Silva, é comunista ou socialista, e que o Partido dos Trabalhadores, que é o PT, também é socialista, comunista, enfim. E isso é uma afirmação um tanto errada, capciosa. Então vamos, né, ao cerne da questão. Primeiro, o que é socialismo, o que é comunismo, né? Vamos primeiro analisar esse conceito. O socialismo e comunismo, eles foram desenvolvidos por esse carinha, Karl Marx e Engels, né? Que é outro intelectual muito importante do século XIX. Mas o que seria socialismo e comunismo? Bom, durante a época que Marx viveu, a Inglaterra e tantos outros países, principalmente na Europa, estavam passando por um surto industrial, ou seja, êxodo rural, trabalhadores e mais trabalhadores vinham para fábricas, indústrias, empresas. O desenvolvimento industrial estava muito forte naquela época. Só que, da mesma forma em que muitos trabalhadores deixavam a vida no campo e iam para a cidade trabalhar, a forma de trabalho mudou. Enquanto nós tínhamos uma produção mais lenta e que o trabalhador ele era mais consciente do processo produtivo, agora, por causa da grande demanda, as pessoas estavam produzindo muito, muito mais rápido. Aí o trabalhador ele era submetido a uma rotina de trabalho muito exaustiva. Mulheres, crianças, jovens, idosos trabalhavam várias horas por dia, com condições mínimas de trabalho, de higiene, enfim. Era uma verdadeira loucura, porque naquela época os direitos trabalhistas não existiam, ou seja, férias, remuneração, 13º, enfim, tempo de serviço. Esse tipo de situação não era ainda não tinha sido aplicado. Então, pessoas trabalhavam 16 horas, 18 horas, e era isso. E aí ele começou a desenvolver uma teoria que depois, né, não é bem mas é uma teoria que depois veio a se comprovar. De que dentro da sociedade existiam duas classes sociais, que ele deu o nome de burgueses e proletário. Sendo que os burgueses, eles não são necessariamente ricos, assim, são ricos, mas o que define realmente um burguês é que a burguesia ela é detentora dos meios de produção, ou seja, por exemplo, uma pessoa que ganha 30 mil reais. Bom, ela é rica, mas não necessariamente ela é burguesa. Por quê? Porque ela tem que trabalhar. Por exemplo, o que é um burguês hoje em dia? É a Magazine Luiza, é o dono, é o velho da Avon, é o Elon Musk, enfim. Porque eles têm a fonte do dinheiro. Por exemplo, se você é um dono de uma grande fazenda e tal, e você ganha, sei lá, milhões e milhões, você é um burguês porque você é o dono do meio ao qual gera o dinheiro, entende? Não é o dinheiro, mas você ser dono do meio que gera o dinheiro, entende? E também tem um proletário, que não é dono de nada e que tem que trabalhar para ganhar alguma coisa. E aí Marx, ele desenvolveu uma teoria de que, sendo o proletário mais numeroso e passando por uma situação mais difícil, eles iam se organizar e iam fazer uma revolução. E essa revolução ia ser muito violenta, porque eles iam pegar em armas, eles iam lutar, enfim, era uma coisa assim bem perigosa. Tanto que a Revolução Francesa, que está sendo mais destacada aqui, é um quadro da Revolução Francesa, enfim. Ela foi justamente baseada nisso, porque as pessoas estavam se cansando e tal, então usou muito da ideologia de Marx e do iluminismo para dar revoluções. E aí ele chamou de socialismo, mas o que seria uma sociedade socialista? Bom, uma sociedade socialista é uma sociedade que é consciente de que existem classes sociais e, a partir disso, eles fazem uma revolução, colocando o povo como centro do poder, por assim dizer, tendo um Estado mais forte e mais preocupado com as questões sociais
E também, dentro de um Estado socialista, todos os bens, empresas, indústrias pertenceriam ao povo e não a uma pessoa, não seria uma propriedade particular. E o que seria o comunismo? O comunismo ele seria uma evolução gradual do socialismo. Por exemplo, dentro do socialismo a gente tem um Estado mais forte. Só que no comunismo não existiria Estado. Todos manteriam uma relação de harmonia, trabalhariam juntos, comeriam juntos, partilhariam dos bens juntos, não existiria um Estado para controlar. Durante o século XX, principalmente durante a Guerra Fria, existia uma divisão do mundo entre aqueles capitalistas e aqueles socialistas comunistas, por causa da URSS, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que atualmente é os territórios da Rússia, Ucrânia, enfim, e tantos outros lá. As ideias de Marx, de forma pura, elas não, como é que eu posso dizer, não foram levadas de forma concreta. Então, essas pseudo-repúblicas, países socialistas comunistas, não são o comunismo puro, não são o socialismo real, o socialismo que Marx idealizou. Porque dentro desses países, por exemplo, atualmente, China, Rússia e tal, se bem que a Rússia não é, mas enfim, China, Coreia do Norte, existem classes sociais, existe exploração, existe fome, então não é um socialismo, comunismo puro, é só um nome, por assim dizer. Mas aí, volta na questão, Lula é ou não é socialista? Bom, durante os mandatos de Lula, né, de 2011 a 2013, e agora atualmente e tal, ele sempre tomou medidas que, na maioria das vezes, eram tidas como mais alinhadas à esquerda, ou seja, mais alinhadas ao povo, às minorias étnicas, sociais e tal. Mas ele também tomou muitas medidas que, de certa forma, elas beneficiariam o setor privado. Por exemplo, durante os mandatos de Lula, 2001 a 2013, houve um desenvolvimento econômico muito bom, houve maior desenvolvimento da alfabetização, maior desenvolvimento escolar e tal, muitas coisas boas. Mas foi uma época que os bancos, que são um setor privado, né, muitas vezes, acabou lucrando muito. Então, né, ele tem certas medidas que são alinhadas mais à esquerda, só que ele também tomou outras que são prejudiciais à esquerda e tal. Mas ele é ou não socialista? A resposta é não. Lula não é socialista, muito menos comunista, porque, partindo do princípio que dentro do socialismo não existiria Estado, não teria como ele ser presidente. Então, não. Lula não é socialista, o PT não é socialista, ele não é comunista. Muito embora alguns eles se digam socialistas, eles realmente não são. Porque pensa comigo, durante o governo Lula teve reforma agrária? Não teve reforma agrária. Durante o governo Lula, continua existindo classes sociais? Continua. Durante o governo Lula tem fome? Diminui um pouco, mas ainda tem. Durante o governo Lula, o Estado exerce tanta influência na vida das pessoas? Não tanto. Então, não. Embora muitas pessoas associem o PT ao socialismo, ao comunismo, enfim, não, eles realmente não são socialistas, não são comunistas, né, por uma série de coisas. E falando resumidamente, o governo Lula e tal, seja lá naquela época, seja hoje em dia, trouxe muitas propostas boas para o povo, mas também trouxe algumas, né, que não são tão boas e tal, né? A questão dos sem terras, a questão dos bancos, que também não foi muito tão bom, a inflação, que depois, quando ele saiu, o bicho pegou, enfim. E é isso, só desmistificando outra questão que muitas pessoas apontam, é se todos os socialistas comunistas eles são ateus. E não, nem sempre. Marx, ele dizia que a religião, principalmente o cristianismo, é uma forma de alienação e que faz com que as pessoas eles fiquem presos ao transcendente, ou seja, à vida posterior e não atuem para mudar a realidade da Terra.
Então a gente entende que a religião seria nociva, mas nem sempre. Muitos comunistas, socialistas são ateus, mas isso não é uma regra. E é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês.